aí, Titi na área. Ó quem tá aqui, rapaz. Yudi. É nóis. Da hora. E, Yudi, fala pra mim, você dorme e acorda pensando em PlayStation até hoje ou não? Eu dormia e acordava pensando no PlayStation, mas como algo negativo na minha vida, né? Sim. Era como se fosse um apelido que você não curte e era um bloqueio que eu tinha na minha cabeça. Eu achava que isso me afastava das coisas que eu queria alcançar, sabe? Uma menina, por exemplo, chegava, ia conversar com a menina, calma aí. Aí a menina falava, calma aí, você é o menino do PlayStation. Isso já me quebrava. Que eu falava, mano, não, eu tenho mais coisas pra oferecer. Chegava numa reunião, o moleque do PlayStation tá aí. Você tinha mais coisas que oferecer que o PlayStation? Por exemplo, Sim. um controle adicional? Exato. Não, mas nessa fase do PlayStation, eu já tinha feito várias coisas assim na minha vida. Eu já tinha sido campeão brasileiro de hip hop, eu já tinha... De quê? De canto ou de dança? De dança, de dança. De break? De popping. Sabe aqueles caras que ficam... que massa. É aquele estilo. Então, eu já corria campeonato de skate. A vida inteira eu fui um atleta, né? Eu sempre gostei de competir. E conquistar as coisas pra depois falar, caramba, e esse negócio possível. Que você foi campeão, então seja bem-vindo ao TitiCast. Mas nóis. Eu tenho uma pergunta. Sim. Isso que você foi campeão de break virou jogo do PlayStation depois. Virou Just Dance. E aí que eu entro na parte que aquilo era é o que você fala, né? Um bloqueio na minha mente. Só que depois que eu aceitei Jesus, ele me mostrou assim, não, você tá entendendo tudo errado. Isso foi uma oportunidade para você se comunicar com o público, você ter intimidade com as pessoas de uma forma carismática, de uma forma delicada de entrar na vida das pessoas. E agora você vai entender o seu propósito. Agora você vai entender o porquê 10 anos apresentando o Bom Dia e Companhia, 10 anos ao vivo para todo o Brasil, 10 anos entrando na casa de todas as pessoas. Agora você vai entender o porquê. Quando eu me converti, eu entendi, caramba, eu sou instrumento de Deus. Agora eu vou fazer a diferença na vida das pessoas através da palavra de Deus. E aí, aquilo que era um trauma, eu vi que eu não iria conseguir cobrir toda aquela imagem de PlayStation enquanto eu não encontrasse algo maior que o próprio PlayStation. Porque foram 10 anos apresentando o programa e todo dia gritando PlayStation, PlayStation. É uma coisa, o Agostinho da Grande Família ficou a vida inteira lá na Grande Família, agora ele chegar e falar assim, não, eu vou mudar, eu não quero que me chamem mais de Agostinho. Você tá no inconsciente, no consciente e no subconsciente. Exato. De todo mundo. E, Pablo, a vida inteira eu passei tentando encontrar um negócio. Não, eu preciso fazer esse trabalho. Não, eu preciso fazer isso pra cobrir essa imagem. Passou na sua cabeça? Fica parecendo que eu tô zoando agora é sério. Não passou na sua cabeça ser o maior distribuidor de PlayStation do Brasil? Não passou. Não passou porque eu tinha algo como um trauma pra mim. Eu não queria isso dentro de mim. Aí o que aconteceu? Eu aceitei Jesus Cristo. E aí eu entendi que a palavra de Deus... Há 4 anos e pouquinho atrás. E aí, quando eu aceito Jesus Cristo, aí eu entendi. Esse algo maior era Deus que precisava entrar na minha vida. Então, hoje, por exemplo, eu saio na rua, todo mundo me conhece pelo PlayStation. Mas 10 pessoas, 8 falam a paz de Deus e o resto fala PlayStation. Acho que os caras hoje, você tem 29 anos. Naquela época você tinha quanto? Quando você fazia propaganda do PlayStation? Eu fiquei 10 anos apresentando. Na verdade, você não era apresentador do SBT, você era apresentador do PlayStation. Mas eu vou te falar que mais inteligente do que eu ali, tipo, da forma que eu conduzia o programa, quem foi o ligeiro de tudo foi o Silvio. Por quê? Porque ali eu aprendi que o Silvio Santos, por exemplo, até na parte comercial do SBT, eu não entendi a briga dele com a parte comercial. Porque todos os dias eles queriam levantar um contato direto com a marca PlayStation para conseguir o PlayStation de graça e depois eles iam e entregavam PlayStation. Só que o comercial lutava por isso. E o Silvio falava, não, e vai chegar um momento que vocês vão entender o porquê eu não quero fazer essa troca. Eu vou dar propaganda de graça, eles vão dar ali um PlayStation que na época não valia tanto que ele ganhava em ligações, né? Aí foi quando passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, isso já estava no ao vivo. O comercial entendeu. Por quê?
toda a compra que eles faziam direto no Submarino, faziam direto e tal. E vinha muita reclamação, muita gente ligando, eu vou processar o SBT. Não, você não vai processar o SBT, porque a compra foi feita pelo Submarino. E se não chegou, você tem que processar o Submarino. Aí foi quando o comercial entendeu, caramba, o Silvio tava certo, porque se a gente comprasse e tivesse que entregar, a bronca seria pra gente, tá ligado? Então, tipo assim, e depois eu vou além. Depois do PlayStation, ele falou assim, pô, eu tô fazendo propaganda do PlayStation? Não, vamos fazer, a gente tem aqui a nossa divulgação, vamos fazer maior. Vamos criar o videogame da Priscila e do Yuji, porque já que eles estão vendendo o PlayStation, aí o Silvio virou e falou assim, pega um videogame barato, aí pegou um Atari. O Atari e colocou Priscila e Yuji na capa. Aí todo dia que começava o programa, o Silvio me ligou e falou assim, você vai falar assim, videogame da Priscila e do Yuji, é quase um PlayStation. Então as crianças ligavam e falavam assim, eu quero quase PlayStation. Essa parte eu não peguei, não. Mano, passou uma semana, já tinha vendido tudo no estoque, mano. Aí eu falei, caramba, velho, é ligeiro, tipo... Mano, um abraço pro Silvio Santos, já passou dos 90 anos, mas é um mito, né? Um mito, é um monumento vivo aqui na nossa geração. Aí, Silvio. Parabéns por ter criado um homem desse aqui. Você não tem saudade do Bom Dia e Companhia? Não, nenhuma, mano. Por quê? Você não gosta de acordar cedo? Não, eu acordo cedo até hoje. Hoje eu acordo às 6 horas, todo dia. Só que eu acordei a vida inteira às 4 horas da manhã, mano. Porque eu morava em Santos, São Vicente, na verdade, colado com Santos. E eu tinha que subir a serra todo dia. E aí eu trabalhava das 4 horas da manhã até 8 horas da noite. Porque a gente apresentava 7 horas da manhã, entrava ao vivo, 3 horas da tarde acabava, e aí a tarde inteira a gente gravava merchan, que a gente gravava 6 merchans por dia. Então, quando eu tava voltando pra minha casa, eu ia dormindo no carro. Aí dormia um pouquinho, tava subindo de novo, de segunda a segunda. Então chegou... Só 10 anos fazendo isso. 10 anos. Mas aí depois melhorou com a chegada da Maísa. Aí quando a Maísa entrou, sábado e domingo eu dividia com ela. Mas punk, mano. Aí por isso que as pessoas falam, pô, mas sinto falta de você e tal. Só que chegou um momento da minha vida, Pablo, porque eu não tive infância nem adolescência. A minha infância e minha adolescência era câmera, era luz, era brincar no estúdio. Tanto que o SBT colocou corrimão e fez pista de skate pra eu ficar brincando dentro do estúdio. E a Priscila tinha a casa da Barbie. E aí ali era a nossa brincadeira, tá ligado? Então, contato com pessoas mais novas, eu não tive. Só tive contato com o meu diretor, as pessoas que trabalhavam comigo, entendeu? Tanto que quando chegou minha adolescência, eu tinha muita dificuldade de eu me relacionar com pessoas da minha idade, entende? Então, por isso que foi até complicado eu ficar dentro de uma classe, porque tudo que os meninos falavam já não fazia mais parte do meu mundo. Eu lembro que eu tinha até um Nextel, que todos os novos projetos que iam surgindo através do SBT, eles me chamavam no Nextel. E eu ia com esse Nextel pra escola. Aí eu ficava com o Nextel, me chamava e falava, então, eu acho que era melhor esse daqui, tal. Porque eles entenderam que o Bom Dia e Companhia tinha sucesso porque era um jovem comunicando com outro jovem. Então eu sabia o que rolava. Mas você não estudava? Eu estudava, mas não era... Você não estudava? Não, eu não sentia mais que era pra mim. Eu até podia ir na escola, mas chegava na classe e falava, pô, calma aí. Não faz sentido. Eu sei o quanto que eu tô ganhando. E eu sei o quanto que esse moleque tá aqui junto comigo vai ganhar mais pra frente quando ele se formar, entendeu? Porque na época, quando eu tava na... Você entrou com quantos anos na televisão? Oi? Quantos anos que você entrou? Eu entrei com 7. 7? 7 anos. Com 12 anos eu assino o meu primeiro contrato e com 15 anos eu faço o meu primeiro 1 milhão. Aí, depois disso, fui conquistando, mas eu também não soube administrar. Entendeu? Então, eu tinha imóvel, mas eu não tinha dinheiro no bolso, porque tudo que entrava eu gastava, entendeu? Porque eu queria aproveitar e na época não tinha permuta, não tinha nada. Então, vai pra onde? Vai pra Cancún? Então, dá-lhe dinheiro. Tum. Vai pra uma balada? Então, dá-lhe dinheiro. Você chegou a brigar com seus pais por causa disso? Direto. Porque chegou um momento que meus pais não tinham mais controle sobre minha vida. Mas por quê? Porque saturou... Seu pai nunca falou uma frase assim pra você então, né? O quê? Aqui nessa casa mando eu, porque eu que ponho dinheiro. Não, ele falava não que ponha dinheiro, mas ele era a autoridade dentro da casa. Sim. Mas a frase do dinheiro você nunca ouviu? Não, do dinheiro não. O que eu ouvi foi o dia que eu tinha gastado e aí eu sabia que ia faltar pra eu pagar as contas.
Aí eu cheguei em casa envergonhado, porque eu tinha gastado todo o dinheiro em balada, em puteiro, em viagem. Quem te ensinou a mexer com puteiro? Se você é uma criança que nem teve infância, nem adolescência, nem tinha amigo. Com 12 anos eu já ia no Bamboa, ia no Escândalo aqui em São Paulo. E aí, por causa dos diretores, por causa dos outros empresários, então os empresários me colocavam no puteiro. Eu lembro muito bem, eu tinha 14 anos, esse daí. Eu entrei numa casa de prostituta, no puteiro, aqui em São Paulo, e os caras começaram a apontar pra mim falando: ah, ele é virgem, vamos tirar a virgindade dele. Mentira, mano, já tinha perdido minha virgindade com 12, já tava comendo todo mundo. E aí chegaram e falaram assim: não, a partir de hoje, todo dia você vai ser virgem. Por quê? As meninas se aproximavam, que é bonitinho, e os caras também se aproximavam, e ali eles também faziam negócio em cima disso. Você não sentia nem um pingo de vergonha, assim, de ser um cara conhecido e estar num ambiente desse? Não, eu gostava. Eu gostava porque na minha cabeça era, pô, se o cara que tá aqui, que me vende, o cara que tá aqui é um empresário bem-sucedido, um cara que é respeitado no meu meio, ele tá me colocando aqui, é porque esse é o caminho. Então eu fui criado muito nesse pensamento de machista, eu fui criado nesse pensamento de mulher em segundo plano, não escuta sua mulher. Escuta só você e as pessoas que estão ali te aconselhando no trabalho que vão te fazer crescer. Só que os valores dentro de casa eram totalmente diferentes. Porque meu pai e minha mãe foram casados a vida inteira. Eu nunca vi, Pablo, nunca vi meu pai olhando para outra mulher. Eu nunca vi meu pai brigando com a minha mãe. Mas, para mim, o que eu via na rua era totalmente diferente. Então, na minha cabeça era: o meu pai e minha mãe são os últimos casais perfeitos que existiram. Eu não vou ver mais. Então eu preciso me adequar com o ambiente, uau, entendeu? Então essa foi a minha criação. Por isso que foi tão forte a minha conversão. Mas eu sempre fui muito intenso, tá ligado? Sempre fui muito intenso. Aí o dia que eu aceito Jesus Cristo, eu falo assim: isso fez sentido. Porque aquela vontade de crescer e aquela direção que eu tinha no começo da minha carreira voltou dentro de mim, porque todos os traumas, todos os pontos fracos, tudo que eu sonhava um dia ter, sumiram da minha cabeça, entende? Foi, assim, realmente um recomeço. Tudo realmente se fez novo. Por quê? Eu voltei a enxergar as mulheres de uma forma diferente. Eu voltei a enxergar as pessoas não... Depois da sua conversão. Isso. Eu voltei a enxergar você, por exemplo, um bom empresário, um mega empresário. Eu voltei a enxergar, pô, eu vou me aproximar desse cara pra quê? Pra eu pegar tudo aquilo que um dia eu peguei do Silvio Santos, do Ratinho, do Celso Portiolli, que foi isso que fez eu chegar onde eu cheguei. Mas também os bastidores fizeram me perder no meio do caminho. Só que hoje eu consigo resolver todos os meus problemas quando eu fecho os olhos e lembro do meu passado. Porque a realidade é que esteve sempre dentro de mim, sabe? As coisas que eu vejo as pessoas, os palestrantes, esses coaches falando: ah, você precisa fazer isso. Muitas vezes essas pessoas leram e viram vídeos, mas eu vivi na pele, sabe? Quando eu vejo as pessoas falando: ah, o Silvio Santos, a Hebe, mas ninguém viveu, ninguém ouviu o que eles falaram diretamente pra mim, sabe? Então, o Silvio quebrou no banco, mas ninguém sentiu a tranquilidade dentro do SBT. E as filhas, porque a Silvia era minha diretora, a filha dele. Ninguém sentiu ali, viveu e falou assim: caramba, o que ele fez pra ele conseguir se manter firme e usar disso de marketing pra ele poder crescer ainda? Com a imagem dele, sabe? Porque ali naquela época ele já estava num padrão de vida que ele não precisava mais, tipo, tanto dinheiro, mas ele precisava manter a postura dele dentro do mercado dele, mas ele precisava manter a imagem dele como um homem vitorioso, entende? E um homem vitorioso, quando ele já chegou naquele padrão dele, do Silvio Santos, e quando algo não dá certo, o que ele mantém é a calma. Por exemplo, quando eu vi a matéria do Fantástico sobre você, eu falei assim: agora eu quero ver o que o Pablo vai fazer. Vamos ver se ele vai ter a mesma postura que os caras que eu vi a vida toda tendo. E aí, a oportunidade que eu tinha de ver a sua postura é através das redes sociais. Eu falei: ou ele se revolta, ou ele se rebaixa. O que ele vai fazer? E a melhor arma que você fez foi mostrar a sua intimidade. Porque aí eu comecei a ver: caramba,
ele postou, ele tá postando mais a família dele. Ele tá mostrando a intimidade, o profundo dele através dos vídeos. E aí eu falei assim, é isso. Porque eu tô falando de fora. Sim, mas é na crise. Você aprendeu com um grande mestre, que é o Silvio Santos. Sim. Mas é na crise que você conhece um fraco. Sim, exato. Então, o que é o normal que todo mundo, quando passa uma crise? É de mostrar a fraqueza. Teve gente que falou assim, não, mas você podia voltar atrás, você podia não sei o quê. Cara, só depois que passar a crise, você vai ver fraqueza aqui. Na fraqueza, você não vai ver na crise. Mano, foi o melhor que você fez. Porque isso, as pessoas podem chegar e falar assim, porque eu já sei que vai vir uma parte de gente falando, você tá aí com o Pablo e tal, mas foi a mesma coisa que aconteceu comigo quando eu fui no aniversário da GK. Como? Um homem de Deus tá lá na festa de prostituição, de loucura, de bebida, de tal. Mas eu fui com um propósito. Eu fui lá com a minha mulher para mostrar para ela que aquilo já não pertencia mais à vida dela. Eu tinha algo maior para a vida dela, que era Cristo. E eu tava mostrando para ela que ela tava cega, mas o véu se rasgou. E eu tive essa visão ampla. E ela precisava ter essa visão. E aí, quando eu cheguei naquele ambiente, eu falei assim, amor, tá vendo aquilo? Você tá com 33 anos de idade. Você não tem um filho. Nós não construímos família, não fizemos nada. Essas meninas têm 19 anos. Você não pode se colocar no mesmo padrão que elas. Você já tá noivo já? Tô noivo, vou casar agora, em agosto. E o que você tá sentindo disso? Segurança. Segurança porque era algo que eu queria muito. Eu fui criado com ela, desde os meus 7 anos de idade. É a Maísa que você vai casar? Não. Não, é a Camila. Ela estourou agora. A música do carnaval foi dela. A maquiagem ok, a unha tá ok, brota no bailão pro desespero do seu ex. Tem um monte de música que ela Camila estourou. Camila de quê? Oi? Camila, o sobrenome Camila dela? Braga. Camila mais Braga. conhecida como Mila, né? O nome artístico. Mas eu e ela viemos da mesma comunidade, crescemos junto. Eu fui noivo dela durante 6 anos, separei. Aí, porque eu era muito maturo, louco, ela se casou com um empresário e separou. Conheceu a vida de luxo mesmo. Que agora lascou você. E agora caiu pra mim de novo. E eu falei assim, eu não tenho essa vida que seu ex-marido tem, mas eu tenho algo maior que é o amor, é a força. E o trabalho. Sou novo e eu tenho trabalho pra dar ainda pra gente conquistar tudo aquilo, mas conquistar junto, sabe? E aí o mais interessante, Pablo, que no dia que eu entrei naquela festa da GK, no dia seguinte eu perdi 150 mil seguidores. De um dia pro outro. Mas sério? Foi 150 mil, você acredita? 150 mil, mano. E aí eu fiquei parado assim, falando, mano, perdi patrocínio. Porque o dono de algumas empresas que me contrataram, eles são evangélicos, não concordaram com a minha postura, mas eles não conheciam. Mas você fez alguma coisa de errado lá na festa? Eu simplesmente estava na festa. Então eu vou te falar uma coisa. Talvez você não resolveu isso no seu coração, ou só aceitou, mas... Não, eu resolvi. Quando uma pessoa deixa de seguir a gente porque a gente não faz o que ela quer, a gente não perdeu ela. Sim. Quem é cobrador nunca vai ser comprador de nada. Sim. Cobrador não compra. Uhum. Então, alguém fala, então você fica na rede para alguém comprar alguma coisa? Na verdade é o seguinte, você gera valor para transformar a vida de alguém. Se a pessoa cobra você, ela não precisa de você. Sim. Então ela não compra uma ideia sua, ela não compra um conselho seu, ela não compra nada. Sim. Não é comprar trocando pecúnia, dinheiro. Então quando essas pessoas vão embora, é um grande favor que ela está fazendo por você. Exato. E a gente não entende na hora. Então assim, eu achei assustador o número 150 mil. 150 eu acho que você tava pelado lá na festa. Não foi, porque tinham muitos cristãos me seguindo, porque na minha vida, depois da minha conversão, eu tive as maiores batalhas. De 2 anos pra cá, eu tive as maiores batalhas da minha vida. Sim. Minha mãe com câncer, meu pai faleceu. E aí, essas pessoas entregaram o coração pra minha vida, sabe? Então, tudo que eu falava, compartilhava, as pessoas abraçavam. Só que no momento em que elas me viram numa festa onde só tinha loucura, e o meu problema sempre foi bebida e mulher, falaram, pronto, o Yudi se perdeu de novo. Mas eles não entendiam o meu propósito e o meu chamado. E ali, naquele momento, eu falei assim, eu preciso ouvir a voz de Deus. Se Deus está falando para eu me manter firme aqui e acompanhar a minha esposa, que é de onde vai surgir a minha família, eu vou me manter forte. E olha que louco, passou um tempinho, fui trabalhando dentro do coração da minha mulher. Ela foi entendendo e vendo a luta que eu tava passando por amar ela, sabe?
Isso foi aumentando a confiança dela sobre a minha vida. Ela virou pra mim e falou assim, eu quero me converter. Eu quero me batizar. Eu vou me batizar nas águas. E eu vou largar o funk, eu vou largar a música e vou caminhar com você pra gente poder crescer junto com um propósito. Eu quero ter a minha família. Depois que eu anunciei, que eu mostrei pras pessoas que ela tinha se batizado nas águas, todas essas pessoas apareceram novamente na minha vida e nas redes sociais. Mas agora com uma autoridade maior. Porque elas viram que no momento de crise eu me mantive forte. Aí é quando a gente entende, a gente que é cristão entende. Quando o Paulo tá preso e ele tá sorrindo na cadeia e fala assim, eu escolho ser fraco pra ser forte. Eu escolho passar por isso pra eu poder depois levantar troféu. E aí é o que eu tava falando com o Paulinho, quando eu falei de você. Eu falei, Paulinho, mano, esse cara é sinistro demais, porque todo lugar que eu passo, os empresários falam dele. Muitos falam mal. Mas estão falando dele. Só que vai chegar um momento que ele vai mostrar que tudo... É verdade isso, mano. É verdade, Pablo. Vai chegar um momento que, para ele chegar onde ele chegou, ele plantou muito nos pés da cruz. E ele tá colhendo. Só que, para ele evoluir mais ainda, ele vai ter que sofrer mais um pouquinho para ele ter mais testemunho. Revela aí no TitiCast aí alguma coisa que alguém fala mal. Fala um aí. Que fala mal? É, manda o bambu aí. Fala assim, o Pablo chega aqui e não conversa com ninguém. Só fala com o cara que é para conversar. O Pablo, ele é muito... Pode, não precisa selecionar não, pode falar os piores. Não, eu tô tentando lembrar que os caras falam. Ele é muito aproveitador. Ele pega as pessoas, suga as pessoas e depois manda embora. O Pablo, ele... que mais? Pode falar, amigo. Né? Eu tô você tentando analisa. lembrar. Não, eu tô vou. tentando lembrar o que ele fala. Eu preciso disso até pra ajudar essas pessoas, porque elas vão assistir isso aqui. Você não precisa me falar depois de off quem é não, mas uma pessoa que fala que eu uso e depois descarta é porque ela é descartável. Uma pessoa que tem um próprio... A pessoa, quando tem seu próprio valor, ninguém usa ela. Sim, a gente multiplica energia, ninguém tira nada de ninguém, a não ser que você se enxergue como alguém descartável. E sabe o que eu E aí não há o que eu posso fazer. Quem é descartável, sabe o que ele fala? Estive do lado dele, ele não me usou. Aí, ou enquanto Steve me usou, depois descartou. Então, as duas possibilidades, ela vai falar isso. Sabe que é louco, Pablo? Porque o dia que eu entrei aqui, aí eu olhei, falei assim, mano, tem vários colaboradores, tem várias pessoas que estão aqui que talvez não estão ganhando o que elas merecem com o trabalho, mas estão tendo a oportunidade de aproveitar todos os contatos aqui dentro, estão tendo a oportunidade de se conectar com pessoas grandes para ser grande também, junto. Isso eu vi muito lá onde eu trabalhei, a minha vida inteira. Tinha oportunidades que eu tinha ali dentro, que eu me conectava com pessoas e não ganhava dinheiro com isso. Mas porque eu não tinha maturidade, não tinha foco naquilo. Mas o contato e a porta estavam aberta. Eu que não soube aproveitar. Só que agora, depois de 13 anos, eu enxergando isso... Imagina se você soubesse, se fosse intencional nesse tempo todo. Eu volto, me conecto com aquelas pessoas, que a porta ainda estava aberta. E hoje, depois de 2 anos convertido e pensando, 2 anos posicionado, pensando, hoje eu ganho a mesma coisa que eu ganhava no SBT. Só que com a maturidade e sem precisar trabalhar das 4 às 8. Exato. E investindo no futuro maior, tá ligado? Então, quando eu vejo essas pessoas... Então, se eu chegar e eu falar assim... Então, o Silvio me usou. Me usou a vida inteira, porque eu não... Mas uma coisa é boa. Você não é descartável. Exato. E eu aprendi com as pessoas que me usaram, mas não me forneceram sabedoria, entende? Me usaram, simplesmente eu não aprendi nada com aquela pessoa e passou e pronto, acabou. Mas o Silvio fez um bom uso de mim e eu fiz um bom uso da sabedoria dele. Por exemplo, eu fiquei quase 8 anos numa companhia, na Brasil Telecom. Uhum. Aí toda vez que eu vou falar disso, alguém escreve assim, lá vai o papo falar de novo. Eu falei, não. Vocês têm que saber que eu fiquei lá por 8 anos. Uhum. Eu vou falar por 80 anos da Brasil Telecom. É isso mesmo. Então, eu fui usado por um período. Sim. E eu vou usar esse nome até o dia que falir ou o dia que eu comprar. Já vai um recado, senão é uma indireta. É um recado. Até o dia que eu comprar essa companhia. É isso que eu falo. Essa sua fala fez muito sentido porque... Quando as pessoas chegam pra mim e falam assim, mano, você tem que ver o que é real na sua vida. E eu falo assim, meu irmão,
eu vim de uma comunidade em São Vicente, onde eu conheci a cultura do hip hop numa ONG, que tirava a molecada da rua e conhecia a cultura do hip hop. Foi ali que eu comecei a despontar e falar assim, eu tenho um talento, eu posso mais. Há anos atrás, eu não conhecia Alphaville, eu não sabia nada. O Celso Portiolli entrou como meu empresário. E a primeira vez que eu vim em Alphaville, eu vi uma casa. E aí eu falei, Celso, olha que bagulho louco. Lá no condomínio dele? Não. Aqui em Alphaville mesmo, no corredor ali. Aí eu falei, Celso, olha que bagulho louco, mano. Nossa, eu nem sabia. Eu achava que só tinha isso nos clipes do 50 Cent, no Black Total e tal, que eu gostava. Um dia eu vou ter uma casa aqui. E isso eu morando na Baixada Santista. Trabalhei. Comprei minha primeira casa aqui. Aí eu falei, nossa, conquistei. E o Celso foi na minha casa. Aí quando o Celso foi na minha casa, eu falei, Celso, primeira vez que eu vim foi pra ter uma reunião com você, eu comprei essa casa e a felicidade de te receber aqui na minha casa. Obrigado, Celso Portiolli, tal. Hoje, quando as pessoas chegam, a última conversa que eu tive com o Silvio, eu acabei de falar com o Silvio, foi no Jaça, eu entrei no carro, eu era bem novinho, eu tinha 22 anos. A minha mãe perguntou, o que você sentiu, Yudi? Aí ele vai te dar a oportunidade. Eu falei assim, mãe, eu vou ser maior que o Silvio Santos. Uau. Mano, eu tô falando de coração. Meu pai e minha mãe riram e falaram assim, mês que vem você não tem salário, Yudi. Naquela época eu ganhava uns 60, 70, fora os merchants. Então juntava uns 90 mil. E mês que vem não ia ter nada. Eu falei, mãe, vou ser maior que o Silvio Santos. Só, através de um vídeo que você falou, quem era Davi? Um homem muito rico. Quem foi o filho dele? Foi mais rico ainda. Mas por que foi mais rico ainda? Porque ele tinha a sabedoria já mastigada de Davi que foi passada para ele. Todas as guerras. Né? Exato. E aí eu parei e pensei, mano, o Silvio Santos ralou muito. Toda semana eu tinha reunião com ele. E tudo ele falava, você vai ter que fazer isso, a forma de você se comunicar, a forma de você puxar o público, a forma de você criar um projeto, a forma de você... É isso. Mas para ele me passar tudo isso, ele passou anos e anos estudando, vivendo, praticando. E em 10 anos ele me passou tudo que ele tinha aprendido. Em 10 anos eu vi tudo que os O que o Silvio Santos não gostava numa reunião? Você ficou lá esse tempo todo? Numa reunião, que eu falasse. Porque eu falo muito. E ele falou, você vai aprender, calma, porque eu sempre fui muito... Em 10 anos você querendo falar e falar. Tá ligado? Mas aí você abriu um podcast, né? Você falar, né? Eu acho que isso é um problema do Silvio Santos ser resolvido aqui. Nunca um convidado falou mais do que o Yudi aqui em toda a história do Tidcast. Mas ele tá desabafando. Desabafando, pai. E aí, essa vida toda eu falei assim, mano, calma aí. Se eu não for maior que o Silvio Santos, se eu fui capaz de conquistar com meus 15 anos 1 milhão, 2 milhões, agora que eu entendi tudo isso que ele me passou, se eu não for maior que o Silvio Santos, eu vou ser um bosta. Porque se o cara mastigou tudo, deu na minha boca, eu engoli e agora eu tô tendo a oportunidade de me conectar com pessoas que agora entendem esse mercado digital e tem sabedoria também pra me passar. E hoje meu entendimento é, eu recebo, vou digerir, me alimento, mas passo da forma que eu sei que as pessoas vão acreditar no meu potencial, vão receber, vão ser alimentadas também, e a gente cresce junto, entende? Então, é burrice minha eu pensar, não, eu tenho que ser maior, eu vou ser maior, e eu consigo ser maior, porque já tá tudo aqui, tá ligado? O PlayStation, o memory card já tá cheio, tá ligado? Só que agora eu conecto a nuvem. Eu posso ter a conexão com a nuvem, eu guardo mais coisas lá dentro. E aí quando eu quero utilizar, eu vou lá, pego e coloco em prática, tá ligado? Vamos fazer o seguinte. Aqui tem um quadro que chama Ping Pong. Você pode mandar a pergunta que você quiser, eu respondo e já te mando outra. Vamos arregaçar. Eu acho que é a hora de manter o maior pico de audiência, o povo fica caçando esse pedaço. Vamos lá, você começa. Tá. Vai. Família. O que você quer saber? Um drive mental? Eu quero saber como que você... você trabalha muito. Você conduz a sua empresa com muita frieza, muita bravura, assim. E a forma de você falar com as pessoas, muitas vezes você é seco e você é direto. Para alguns que estão com fome de crescimento, é como um combustível, mas para outros já se sentem acuados. Como você conduz a sua família quando você vai falar com a sua mulher, com seus filhos?
Será que é o momento de você mostrar esse lado mais frágil pra eles? A resposta chama traje. Uhum. O que é um traje? Você vai descer nas Fossas Marianas, tem 11 quilômetros de profundidade, se você não for com o traje certo, você morre. Uhum. Esse relógio aqui, eu acho que ele consegue, ele tem gás, ele deve conseguir descer aí uns 500 metros. Uhum. Tem relógio que desce 4.000. Tem um Rolex que desce 4.000. Sim. Tem relógio que desce 20, qualquer tanto. É só você configurar ele com tanto de gás que ele aguenta de pressão. Sim. Então, se você for no espaço sideral, você vai ter que pôr um traje daquele da NASA ou da SpaceX, né? Mas você já viu no filme lá que o traje de água não vai fazer você conseguir sobreviver nem 5 segundos no espaço. Uhum. Então, tudo é traje. Você vai entrar na luta, tem um traje. Então, lá na casa, onde é o ponto principal de toda a nossa vida, é o lugar que eu tiro todos os trajes. Uhum. Então, é o único lugar que eu não tenho traje. Boa. Então, eu tô num cenário empresarial, eu coloco um traje, a linguagem, ela muda. Sim. Eu lembro quando eu dava palestra no OAB, eu ficava falando palavras para todo mundo achar bom. Tipo, eu gosto dessas 3 palavras que as que me marcaram, assim, as que eu aprendi. Sim. Inescrutável, impreterível, indubitavelmente. Isso é cabal. Esse cara inteligente. Chama juridiquês. Uhum. É um traje. Uhum. Então, se você na vida não usar seus trajes, você não acessa algumas camadas. Mas em casa é o único lugar que eu não uso traje. Isso é bonito. Você vê, porque é ali que você... Ali você conhece um papo que é carinhoso, apegado. Sim. E é um negócio que muitas vezes eu nem revelo. Boa. É o nosso lifestyle. E é o meu principal, é ficar sem traje. E o que eu acho mais louco, porque é justamente você tá falando tudo que eu aprendi durante a minha vida toda, sabe? Porque as pessoas olham o mercado da televisão, da comunicação, elas olham como... todo mundo é amigo. Mas, na verdade, estamos numa constante competição, sabe? E eu via muito isso. Um apresentador competindo o outro, com patrocinador, com espaço, com melhor horário na grade e tal. E agora eu fiquei muito feliz de entrar nesse meio para palestrar, porque eu vejo quando senta você com seu conhecimento, aí senta um outro, é momento de evolução e momento de luta pro território também, tá ligado? Aí só que tem que ter um momento que você vai falar assim, aqui eu não preciso competir, eu não preciso só te dar uma dica, segurar na internet ninguém briga por território. Uhum. Briga por relevância. E não é território mais. Televisão, como a cobertura é física, é territorial. Sim. Então, a televisão que você trabalhou a sua vida inteira lá, hoje está em 3º lugar no país. Sim. Então, ela tem perdido território. Sim. Inclusive, parece estar à venda, né? Sim. E aí, o que acontece? Na internet não é sobre território. Uma cidade vira bairro, mas o que a gente precisa é entregar a mensagem. Então, não interessa mais o território. Mas não sei que você não entregar a mensagem? Então, sabe o que me cansa? Me cansa parar de prosperar e parar de ver gente prosperando. Isso me cansa. Então, quando você entra numa fluidez... Aquilo aumenta o volume, você consegue transbordar mais. Isso volta para você. Como que cansa? Se o que Deus fez, e principalmente parou um dia na criação para falar disso, foi sobre o desfrute, sobre o descanso. Isso. Então quem cansa é quem não está cumprindo aquilo que foi chamado. Você sentiu que esse momento que muitas matérias surgiram sobre a sua vida e até momentos de passados... Você sentiu que foi, às vezes, até Deus querendo puxar você para a intimidade e ter esse momento de descanso? Porque eu vim acompanhando a sua vida. Mano, você tava trabalhando muito, Pablo. Tipo, 24 horas. Então, isso é o que você vê. Por exemplo, eu fiquei 41 dias sem entrar nessa sala. Você tá gravando o TitCast dentro da minha sala. Sim. Fiquei 41 dias sem pisar na empresa. Sim. Então, assim, todo mundo tá vendo lá, nossa, meu Deus, eu tô cuidando da minha vida, diferente de trabalhar pra caramba. Quando você me vê dando uma palestra, eu falo 3 horas como se eu tivesse falado 3 minutos. Entendi. Aquilo pra mim é uma diversão. Isso é bom, né, mano? Quando você faz o que o seu coração manda, você tá em descanso. Agora, o ruim é alguém, tipo, 77% das pessoas no mundo estão ganhando dinheiro com aquilo que odeiam. E isso aí não entra. Pois é, isso a pessoa não consegue viver no descanso, entende? Mas quando eu vi, por exemplo, o ataque e tudo, eu percebi que todo mundo fez uma matéria só, é um problema de criatividade. Segundo, eu vi que gente quer dar notícia de 2005 como se fosse nova, porque falta notícia. Terceiro, ninguém sabe fazer pergunta, porque se perguntar ia ter vergonha do que foi feito. Então é uma coisa muito simples. Agora, mas você acha que vai ser um forte testemunho isso pra frente? Todas as vezes que aconteceu uma coisa de forte impacto, eu mudei de fase. Sim. E aí a maioria das pessoas cai.
E é a hora que eu falo, Senhor, o que que é? Eu vi o Senhor falando assim, ó, eu tô chamando sua atenção, esquece esse povo. Então eu não fico nem com rancor, porque não dá, porque eu vejo a mão do Senhor. Ai, qual que é o seu nível de intimidade com Deus, Pablo? Porque, assim, isso é muito confuso dentro de mim. É maior do que o que eu tenho com a minha esposa. É maior. É o que eu sinto também sobre a minha vida. Mas, assim, qual que é a importância? Tipo, eu não sei se você pensou sobre isso. Eu tô sem igreja, né? Eu me converti no Bola de Neve, mas tô sem igreja. Só que... Eu sei que eu vou ser crucificado por isso, mas vai acabar o prego no mundo, mas eu não vou parar de falar. Não, você vai fazer a pergunta, mas eu vou te falar. Não tem como alguém estar sem igreja. Sim, a igreja não tem quatro paredes, assim, não tem duas... Isso que eu quero perguntar. Você não tem a igreja fixa que você vai toda semana? Você tem? Tem. Uma que tem uma porta de entrada, é uma porta de 7 metros de altura. Sim. Ela é em casa. Não, então, é isso que eu quero saber. Qual que é a importância de congregar naquela igreja, naquele espaço? Porque nós fomos lá na Lagoinha. Sim. Eu me senti muito bem. Eu entendeu? Também. E a forma que... Beijão pro André Valadão. Isso, o André Valadão. Eu gosto demais de ir no culto do André. Exato. E eu me senti bem, não só pela palavra. A palavra, ok, e tal. Mas a visão das pessoas que estavam ali. Entende? Qual que é a importância? Você olha assim e você fala, não, é importante para aquela pessoa estar ali dentro. É muito importante. Ninguém pode viver sem congregar. Sim. Ok? Congregar é o seguinte... Se você congrega na sua casa, você cumpriu isso. Sim. Ok? Essa empresa que você está aqui, a gente tem algumas empresas, mais de 20, e aqui tem culto. Então, tem ceia. A gente toma ceia na empresa. Sim. E não é obrigatório. E várias vezes tem culto, eu mando liberar todo mundo para ir para casa. Porque, de fato, é um lifestyle. Igreja é um lifestyle. Agora, se você for olhar para a questão social, a igreja... é a melhor comunidade para ajudar uma sociedade. Sim. A sair de droga, que você já usou. Você já usou. Sim. É mais bebida mesmo. Mas a vida era uma droga. A maconha, lolozinho também, de vez em quando. Não é droga. Aí o que acontece? A prostituição, a droga, vício, restauração de família e tudo. Imagina. Qual que é o impacto da igreja? É porque a gente não pode confundir que tem 2 tipos de igreja. A institucional, que inclusive eu invisto nessa igreja. Alguém fala assim, mas você não dá anel disso? Não, eu invisto. Porque eu não tenho obrigação de dar para igrejas que eu nem ouço a palavra nem nada. Eu invisto, eu, Pablo. E aí o que você tem que entender? Você tem que entender uma coisa. Um monte de gente vai ficar ofendida, para de seguir, ouvindo, porque ela não dá conta nem de processar, por causa da frequência. E eu entendo, tem compaixão em relação a isso. Mas quando você é igreja, você não é 4 paredes, você não tem piso e nem tem teto. Aí você entra numa festa onde 150 mil pessoas te acusaram, lá uma palavra sua transforma alguém, coisa que nenhum religioso nunca vai conseguir fazer. Porque ele não aceita. Então, o mais engraçado, por exemplo, hoje, eu vejo todo mundo desesperado falando de Lula, de Bolsonaro, e os dois acham que um é remédio do outro. Os dois têm um pouquinho de intolerância. Para não falar muito, para não ofender. E aí o que acontece? Enquanto tiver gente intolerante, a gente não consegue governar. Porque é um falando mal do outro. Eu fiquei abismado essa semana que votaram lá no Congresso americano de forma unânime que o Putin cometeu um crime de guerra. Aí fiquei espantado, por quê? Porque os Estados Unidos não têm unidade já faz tempo. E aí eles decidiram de forma unânime uma coisa que eles não fazem há muito tempo. E aquilo mexeu comigo, eu falei, mas por que unidade? Né? Se tem gente lá dentro do parlamento que apoia o Putin, porque eles colocaram os Estados Unidos acima da ideologia. Aí eu até assustei. Então, a parada é simples. A igreja é importante em todos os cenários, mas a igreja não é constituída nem de denominação, nem de placa, nem de prédio, nem de tradição. Mas que também é importante. Não. Ali pro Tudo povo. É importante. Quando Jesus voltar, ele não quer saber de que igreja que você é. Só existe uma. Isso eu a concordo. Gloriosa igreja. Não, isso não diminui. Sim. Só que isso faz a pessoa parar e falar, mas então, peraí. Porque tem gente que está 300 anos dentro da igreja, mas na casa dele não é igreja. Não é. A pessoa não é igreja. Quando ela tem a chance de falar para um cara igual você, quando você estava na prostituição, ela vai na igreja, mas não dá conta de ser igreja na sua frente. E te falar do Senhor, entende? Esse é o grande lance. E aí, uma vez eu ouvi uma frase que é muito chocante. A pessoa, ela é fã de Jesus. Ela é torcedora de Jesus. Ela não é discípula. Porque a pessoa que é discípula, o que ela faz? Ela tem compaixão, ela não é intolerante. Jesus nunca foi intolerante com alguém que estava errado. Nunca. E aí você tem que entender uma coisa.
não alongando a resposta. Sim, não, mas tá. A igreja, ela é viva. Uhum. Ela não é prédio, ela não é nome, mas ela somos nós. Sim. Então, a gente quer falar o que um tem que fazer. Por exemplo, o cara tá na cadeia. Ele não vai no prédio da igreja, mas a igreja entra lá dentro da cadeia e lê a Bíblia junto com ele, que é uma pessoa. Sim. Um índio não tem templo para ele ir, mas alguém entra lá dentro. Ou seja, na palavra, igreja significa eclésia, chamados para fora e não para dentro. Pra dentro, Então, não tendo prédio pro cara aí, alguém foi na aldeia. Não tendo prédio dentro do presídio, o cara vai lá dentro do presídio. Não tendo a igreja institucionalizada dentro de um hospital, a igreja viva vai lá dentro. Esse é o lance. Você se sente um instrumento de Deus? O que é isso? Dos mais bem tocados e afinados dessa geração. Ai, meu Deus do céu. Me fala uma coisa, agora é a minha pergunta. Pai, pode perguntar. Mano. Você, desde o dia que você me conheceu até hoje, o que foi que mais te chocou? O que mais... em mim. Em você? A forma de você conduzir o espaço. Porque todas as pessoas que eu admirava e admiro até hoje, as pessoas quando entram no espaço, elas conduzem da maneira que ela quer. Seja pro lado bom ou seja pro lado ruim. Mas que eu vejo que sempre é pro lado que ela quer. Entende? Então, vamos dar um exemplo. Quando eu era novinho, eu lembro que quando tava numa mesa, tava eu, Celso Portiolli, Roberto Justus, Carlos Alberto, eu era novinho, e eu ouvindo as conversas dos caras, assim, tal. Quando o Silvio passava, ou quando um dos caras que são os patrocinadores ou diretores passavam, e ele já tem uma carreira, já tem tal, ele simplesmente dá um oi. Primeiro, ele dava o oi para a autoridade que estava ali na mesa, a pessoa que tinha mais. Aí ele já pegava as pessoas e falava, olha, nossa, ele tem intimidade com tal pessoa, mesmo ele não sendo tão conhecido. E aí os outros passavam a olhar e falavam assim, caramba, esse cara é importante. Ele já mudava o ambiente e chamava a atenção para eles. Por isso que muitas vezes, quando as pessoas chegam para mim e falam, o Pablo chega, só cumprimenta um e pronto, acabou. Mas você tá falando dele porque ele viu que ele tem autoridade para conversar com aquele cara que tem autoridade. Então foi uma estratégia, sem perceber, que já é do natural de se fazer para abrir lugares para a imagem dele, que acontece. É isso, eu volto a repetir. Eu não li, eu vivi. Eu vi isso a vida inteira. Mas quem faz isso, hoje é tudo intencional. Então, eu sei, porque eu também quem faço. Quem tem papel hoje, de governo... Hoje eu faço isso, entendeu? Hoje eu faço isso. Qual que é a minha missão naquele lugar? A minha missão é eu entrar, me conectar, soltar o que eu tenho de melhor ali para as pessoas. Quando eu sair de lá, vão falar de mim. E quando eu tocar o telefone, vão falar assim, vamos fazer tal coisa. Vamos, e pronto, acabou, entendeu? Então, o que mais me chamou a atenção foi isso, a forma de você conduzir o ambiente, o espaço. O Mano Brown, por exemplo, quando ele entra no lugar, as pessoas mudam o jeito de falar, mano. Eu já vi, mano. O Mano Brown chegava e todo mundo, e aí, mano? Não sei o quê. Mudou, mano. Você tava passando a mão em mim, você tava me fazendo carinho, daqui a pouco você vai me agredir porque o Mano Brown chegou. Mas o estilo de vida chegou, mano. Hoje, muitas vezes, eu chego num ambiente, eu vejo a conversa mudando. Não, é que a vida tá difícil, mas Deus tá bom, Deus tá conduzindo a minha vida. Aí chega alguém que governa, o vítima não pode falar mais, né? Entendeu? Aí eu falo, mano, é tudo isso hoje, tudo faz sentido, Pablo. Tipo, realmente Deus fez assim, ó, pum, acorda, moleque. Eu te entreguei tudo que as pessoas estão falando que você tá consumindo. Eu já te entreguei na sua infância, na sua adolescência, tá aqui. É só agora você soltar pra fora tudo isso que você ouviu. E o que eu vi, mano, em você é uma pessoa que estudou a vida toda, uma pessoa que batalhou, que ficou com uma fúria gigantesca. Chegou, uma fúria de Deus. Eu falo que quando Deus chega, eu peço, Senhor, faça uma explosão do Espírito Santo dentro de mim pra transbordar e as pessoas falarem assim, mano, eu tô me afogando com isso, tá ligado? E eu vejo isso em você. Quando você fala com uma garra, num confronto, porque você sabe que o eu sou tá dentro de você. Tá ligado? Quando a pessoa fala assim, muitos não vão entender o que é isso, mas eu e ele, a gente sabe. O eu sou foi a melhor resposta que o Sinistro deu na face da terra, mano. Quem é tu? Tava Abraão, antes de Abraão. Quem antes de Abraão? Tá louco? Quem que é tu? Eu sou.
Quando o cara vira e se posiciona e fala assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, ele sabe quem ele é, ele sabe o propósito, o chamado, ele sabe que ele vai morrer, mas ele vai deixar um legado e vai voltar ainda pra distribuir bênção pra todo mundo, tá ligado? Então, quando eu vejo você carrega, no momento que eu entrego a minha vida ao Senhor, o eu sou passa a morar dentro de você. Então, antes mesmo das pessoas falarem, você é corrupto, você conduz as pessoas errado, você... Não. O eu sou mora dentro de mim. Eu sou amado, eu sou respeitado, eu sou um homem de Deus, eu sou um instrumento de Deus. Dele. Exato, mano. E é isso que eu carrego. O eu sou. Não. Quando as pessoas, depois de convertido, eu sentava na mesa com empresários, as pessoas... Pô, o moleque, ó, toda oportunidade na vida, mano. Que vergonha, largou tudo. Perdeu tudo. Me converti, eu sento na mesa, as pessoas... O moleque é uma promessa. Mas por quê? Porque o eu sou tá dentro de mim, tá ligado? Eu carrego algo maior do que a minha própria vida. Quando tem vida fluindo, ninguém segura. Ninguém, entendeu? Pai. Ninguém. Vamos lá, você vai fazer a última pergunta agora e depois você vai pra sua consideração final e eu também. E a gente vai encerrar esse assunto de PlayStation definitivamente. Seu sonho. Deixa eu te falar, ter isso é uma forma de... Já tá dentro do cérebro das pessoas, né? Sim. Tem que saber converter. Tem um processo que eu criei na inteligência emocional, escrevi num livro Destravado da Inteligência Emocional, que é o CCC, que é capturar, converter e canalizar energia. Inclusive, eu te convido, Yudi, vai ter, não sei se você está com a agenda esse final de semana ou na próxima, se tiver, talvez o método IP vai acabar, vai rolar o método IP, onde tem uma imersão de inteligência emocional que você pode... Esse final de semana a gente tá em... Aonde? É lá no Zé Roberto. Se der. Zé Roberto Marques, eu vou lá. Beijão pro Zé. Com ele. Então, você pode muito bem converter isso, porque você já tá lá. O que uma empresa gasta milhões em branding? Só para entrar na cabeça de alguém. Então, ela tá lá dentro da cabeça da pessoa. Sim. Depois você tem acesso, você pode colocar outra coisa lá dentro. E aí você já tem isso, só que tá de um jeito que você não gosta. Aí você aplica um conversor de energia. Então, tira um sarrinho e entra e com a mensagem que você carrega. Vai lá, última pergunta e depois as considerações finais. Última pergunta, deixa eu pensar aqui. Deixa eu uma pergunta pro Pablo Marçal. E você que não ligou ainda, você pode ligar. 4002-8922. Funciona ainda esse número? É o funk do Yudi que vai dar PlayStation 2. Nossa, PlayStation 2 tá no 6 ou tá no... ó, minha família tinha baile funk. E aí eu fui criado dentro do baile funk junto com a molecada e depois na madrugada, né? Aí de manhãzinha ia virado apresentar o Bom Dia. Aí eu chego num dia e falo, eu vou montar o funk. Aí eu fiz 4002-8922. É o funk do Yudi que vai dar PlayStation 2. Aí depois teve do 3, aí foi crescendo, né? Deixa eu pensar aqui. Tá selecionando demais, muito político. Não, eu tô pensando pra Inclusive, você aceitaria, se Deus te chamasse pra ser político, você aceitaria? Não foi Deus que me chamou. Não, mas e se ele chamar? Se ele me chamar, eu vou. Na verdade, tudo que se Deus me chamar, eu vou e faço. Porque eu sou feliz por estar na presença de Deus. E não pelo que eu faço, tá ligado? Então, se Deus me chamar, eu tô lá. E se Deus chamar você pra fazer um programa gospel na Rede Globo, sim, de evangélico católico, de pergunta e resposta? Não vou. Por mais que eu sei, não, sei... Não, mas foi Deus que chamou, se ele chamou. Que eu carrego, mas não foi Deus. Porque se fosse Deus que tivesse chamado... Tá bom, deixa pra lá. Vai lá, o que era? Ô Pablo. Fala, Yuri. A pergunta mais simples, mano. Mais simples. É a melhor que existe. Qual que é a sua fraqueza, mano? Minha fraqueza? Mano, fraqueza assim de bobeira mesmo, mano. Sabe por quê? De verdade. Não, agora, mano, é porque tem vezes que quando a gente se conecta com as pessoas, tá conversando com as pessoas muitas vezes olham e falam, ele tá fazendo pra ser marqueteiro e tal. Não, agora de verdade, Pablo, que eu te admiro muito, mano. Te admiro muito, como outros caras que eu admiro também. O Brunet, eu acho um cara, tipo, muito... Beijão pro Brunet. Mas, meu assim, vizinho agora, tá? Reformando a casa na rua de trás da nossa lá. Que da hora. Qual que é a sua fraqueza? Que você fala assim, mano, eu ainda não curei esse negócio. Tipo, ainda fica aqui me incomodando. Pra muitos pode não parecer, qual área que você quer saber? Porque tem 12 áreas na vida. Qual área que você quer saber? Não, a área que mais te pega. O ego, por exemplo. Ainda é muito forte? Cara, o ego ele só precisa ser tratado uma vez por dia. Tem dia que eu esqueço.
Você esquece? É claro. Mas imagina, você tem que lembrar disso todo dia. Mas, ó, uma pergunta, por exemplo. Já respondi a pergunta. Não, mas outra. Ó, eu, por exemplo, tô com 29 anos. Tenho uma história muito, muito grande na comunicação, construí uma carreira e sou conhecido. Só que, olha que interessante, você que veio do anonimato, eu pego muita coisa de você e me alimento hoje com as coisas que você produz. Eu chego pra você e falo, qual que é a sua intensidade de olhar pra um jovem e falar assim, pô, mano, esse moleque tem um futuro. O que você falaria pra mim? Falar assim, ó, Yudi, faz isso, mano. Ó, eu de verdade. De verdade, Sendo de seu coração conselheiro. mesmo, mano. De verdade. Eu iria pegar a representação do PlayStation. Sim. Porque eu acho isso um fenômeno. Uhum. Porque é inconsciente coletivo que chamam o que você construiu. Sim. Uhum. Então deve ter, no mínimo, uns 80 milhões de brasileiros que sabem disso. Sim. Isso é um ativo Sim. que está sendo desperdiçado. Uhum. Então eu bateria em cima disso, faria lobby em cima disso, ia já ter sido garoto propaganda a nível brasileiro em relação a isso. Sim. Usar essa imagem. Essa imagem ia ser um canal de renda para usar naquilo que o senhor te chamou. Uhum. Então eu não abriria mão disso de jeito nenhum. Até hoje, o que é uma piada eu teria convertido. Entendi. Tá? Entendi. Segunda coisa, eu iria para coisas mais ousadas pro nível de coisas que você já tem recebido de Deus, que eu já percebi. Uhum. Sim. Pelo sofrimento, pelas coisas e tudo. A sua maturação parece de Davi, do Senhor chamar você para ser homem mais cedo. Sim. Né? Eu tiraria esse ar que eu vejo que você se vê ainda como uma criança. Uhum. Eu vejo que você vê isso. Uhum. E tem poucas coisas que você tem que mudar no seu cérebro para desligar isso. Eu tive que fazer isso. Eu não fazia negócios milionários enquanto eu não fiz o que eu acho que você tem que fazer. Entendi. Tipo, mudar pequenas coisas. Que para alguns falam assim, mas isso é só uma roupa, isso é só uma fala, isso é só uma companhia. Só que quando você muda tudo, A pessoa chave. recebe diferente. é uma frequência. Aham. Então, é uma pequena frequência que quando você ajusta, você sobe o nível. Uhum. O que eu fiquei fazendo nesses últimos anos, ô Yudi? Sim. Eu fiquei caçando gente para fazer eu subir de nível. Aham, eu vi. E eu não baixei ninguém do nível. Aham. Eu não peguei a Sim. pessoa, baixei ela para eu ficar confortável. Sim, sim, eu sim, sempre sim. me ponho numa situação de desconforto. Sim. Tem uma coisa que eu gosto de falar. O dia que eu comprei meu jato, alguém falou a primeira coisa. Gasta dinheiro demais. Eu falei, então tá tudo bem, eu vou arrumar um jeito de... Esse negócio gerar receita para eu não carregar jato nas costas. Pra você ter uma noção, eu gasto 500 mil por mês pra você manter um jato. O que aconteceu? Eu peguei, aí alguém falou, você vai para tal lugar, em tal cidade, que é baratinho um hangar. Eu fui no hangar, olhei todos os aviões, falei, meu avião parece que é um dos melhores aqui desse hangar. E eu não quis ficar lá, você sabe por quê? Porque você queria subir de nível. Você não é queria porque eu tá acabei de junto. chegar numa coisa onde nenhum antepassado meu conseguiu, que eu quero parar lá. Aí eu fui pro lugar onde tem os jatos mais caros de São Paulo, que é os jatos mais caros do Brasil. Aham. Tem algumas vezes, meu jato fica estacionado quase debaixo de um jato de 250 milhões. Ou seja, 25 vezes mais caro que o meu. E toda vez que eu vou pegar meu avião nesse aeroporto, que é o aeroporto executivo internacional, todas as vezes que eu vou pegar meu avião, eu penso que o meu é um Del Rey. Você lembra do Del Rey? Lógico, o carro. Isso significa, eu estou posicionado para aumento de frequência todo dia. Sim. Então eu quero sentar em mesas onde pessoas estão no nível superior. Esse nível superior me incomoda todo dia. É isso. E você sabe quando que eu tenho problema com o ego? Quando eu paro de sentar nessas mesas. E aí eu fico rodeado de gente ignorante, aí o ego vai lá em cima. Porque quando eu tô perto de gente que é muito mais ferrado e tá numa frequência mais alta, o ego não consegue nem sair em campo. É isso. Porque não dá pra fazer nada, entendeu? Eu fico feliz, mano. Fico feliz de ter esse momento, que era justamente isso que eu queria pra esse A gente momento se da minha chama um vida. dia no Instagram, né, cara? Sim, sim, mano. Ô, eu fiquei muito feliz, Pablo, porque é o que você disse, mano. Eu vejo que você tem muito conhecimento e esse momento de mesa. E mesa é muito forte na Bíblia, né, mano? Momento de mesa, de se aprender. E eu tenho certeza que estava eu, você, Jesus aqui conduzindo a gente. A gente não sabe pra onde a gente vai, o que a gente vai fazer, mas ele tá conduzindo certinho, mano. Certinho. Tô feliz, mano. Tô Tamo feliz. junto. E subir Até de depois nível do fim. junto aqui. É nóis. Obrigado pelo carinho. Você que tá aí assistindo o TitiCast, participação especial. Não vamos mais falar de PlayStation, encerra esse Deus assunto abençoe. definitivamente. Só se o PlayStation fizer eu comprar o jato do Pablo aí. Amigo, eu acho que você pode capitalizar, chama capitalizar. Ah, acho sim. que é uma boa. O que você achou do Yudi? O que você achou? Você que não concordou com alguma coisa que a gente falou, por favor, comente aí. Agora. Sabe por quê? Porque coisas negativas e positivas precisam ser colocadas pra fora no YouTube para o algoritmo entregar esse vídeo pra baixo. É isso. É importante pra nós o que você não gostou. Deixa aí bem claro pra nós. Um beijão no seu coração
Deus abençoe, mano. Amém. Tamo junto até depois do fim. É isso. É nóis. Valeu.